O silêncio daquela casa era ensurdecedor. Não havia mais gritos, nem discussões, apenas o som do tic-tac do relógio, marcando um tempo que parecia ter parado para eles. Lucas olhava fixamente para a xícara de café fria sobre a mesa. Do outro lado, Ana mexia o seu, sem açúcar e sem vontade, a colher batendo suavemente na porcelana. Os dois estavam fisicamente ali, juntos, mas parecia que o amor tinha se perdido em algum lugar entre as pausas longas e as palavras não ditas. Tem uma frase que diz: quando o amor se cala, o coração começa a gritar por dentro. E o coração deles gritava. O som do vento passando pela fresta da janela parecia um suspiro, acompanhando a melancolia daquele momento. Era mais um dia que parecia comum, mas talvez apenas, talvez, fosse o último dia comum antes que tudo desmoronasse de vez. Tentando criar alguma sensação de normalidade, Ana foi arrumar a estante de livros. Um lugar que antes era um refúgio de histórias e agora era só um acumulado de poeira. Enquanto movia uma pilha, seus dedos esbarraram em uma caixa antiga, que caiu no chão com um baque surdo. Livros belos, fotos amareladas pelo tempo, um monte de lembranças espalhadas pelo tapete. E no meio de tudo aquilo, um pequeno caderno com uma capa de couro desgastada chamou sua atenção. Ela o pegou com cuidado, sentindo a textura familiar. Na capa, em letras douradas quase apagadas, estava escrito: sem recomeços. Lucas, que até então estava perdido em seus próprios pensamentos, se aproximou, a curiosidade quebrando o silêncio. O que é isso? Ele perguntou. Era da minha avó, respondeu Ana, com a voz um pouco distante. Ela sempre me dizia que esse caderno salvou o casamento dela com o meu avô. Lucas soltou um riso baixo, cético. Parecia uma história bonita, mas ingênua demais para a realidade deles. Mesmo assim, havia algo naquele título. Sem recomeços. A palavra soava como um convite, uma esperança quase esquecida. Com os dedos trêmulos, Ana abriu a primeira página. A caligrafia era suave, elegante. A tinta um pouco desbotada. Ali estava: desafio número 1. Menos ouça antes de responder. Ela leu a frase em voz alta, e as palavras pairaram no ar entre eles. Os dois se olharam por alguns segundos, e foi como se o tic-tac do relógio finalmente parasse. O mundo lá fora desapareceu. Ouvir antes de responder, Lucas murmurou, quase para si mesmo. Parece simples. Ana deu um sorriso cansado. Um sorriso que carregava o peso de muitas batalhas perdidas. Pra gente, não tem sido tão simples assim, não é? Então, num impulso, movidos por aquela fagulha de esperança que o caderno acendeu, eles decidiram tentar. A regra era clara. Cada um falaria por 2 minutos, sem interrupção. O outro apenas ouviria. Sem se defender, sem justificar, sem tentar resolver. Apenas ouvir. Ana começou. Sua voz, no início, era um fio trêmulo. Eu me sinto tão sozinha, especialmente quando você resolve tudo com um. Depois a gente vê. Eu sinto que meus problemas são incômodo para você. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Eu só queria que você me ouvisse, sabe? Não que me consertasse, só que estivesse aqui comigo. Lucas sentiu o impulso de se defender, de dizer que ele só queria evitar mais uma briga, que o trabalho estava o consumindo. Mas ele se segurou, respirou fundo, apertou as mãos e forcou-se a ficar em silêncio. E foi nesse silêncio forçado que a ficha caiu. Ele percebeu há quanto tempo não ouvia de verdade. Ouvia as palavras, mas não o sentimento por trás delas. Depois, foi a vez dele. A voz de Lucas saiu mais baixa do que ele esperava. Eu guardo as coisas para não piorar. Tenho medo de começar uma discussão que a gente não consiga terminar. Ele olhou para as próprias mãos. Mas eu entendo que, no fim, parece que eu não me importo. Eu só queria paz. E acabei criando uma distância enorme entre a gente. Dessa vez, foi Ana quem ficou quieta, absorvendo cada palavra. Ela sentiu a dor dele,
a frustração dele. E quando ele terminou, a única coisa que ela conseguiu dizer foi: "Obrigada por me contar assim." Ela pegou o caderno de novo e, com uma caneta, anotou embaixo do primeiro desafio: Dia 1. Menos aprendemos a ouvir. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa era diferente. Não era mais um muro que os separava. Era um espaço de descanso. Um lugar seguro, onde eles podiam finalmente respirar. Uma frase ecoava na mente deles: "O amor não precisa de grandes gestos heróicos. Ele se reconstrói com pequenos e corajosos recomeços." Mas pouco antes de dormirem, o celular de Ana, esquecido na mesinha de cabeceira, vibrou. A tela se acendeu, iluminando o quarto escuro. Uma mensagem de um número antigo. Um nome que Lucas conhecia bem. Ele viu a notificação, sentiu o estômago revirar. Mas, lembrando do desafio, não disse nada. Ouvir é um ato de maturidade, pensou ele, tentando se acalmar. Mas o passado, às vezes, grita mais alto do que o presente. Ele fechou os olhos. Como diz na Bíblia, em Tiago, capítulo 1, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas será que essa nova lição seria suficiente para enfrentar as cicatrizes que estavam prestes a ser reabertas? Isso é o que vamos descobrir no próximo episódio. Cicatrizes não ditam o fim. Se essa história tocou você de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a continuação. Obrigado por nos assistir e até a próxima.